vamos lá. Agora, por fim, mas não menos importante, vamos estudar as funções de remoção da lista simplesmente encadeada, certo? Vocês vão notar detalhes bem interessantes nessa remoção aqui, porque assim, se eu vou inserir no início, se eu vou retirar, perdão, se eu vou remover do início ou vou remover do final, eu não tenho que passar nenhum parâmetro, eu preciso passar somente a lista. Vai ser retirado do início, retirado no final, um nó inteiro, certo? Essa é uma diferença. Se eu vou retirar um elemento específico da lista, aí sim eu tenho que saber qual é o número que eu estou procurando para poder retirar ele. Vocês vão ver também que tem uma situação, como é que eu retiro um elemento de uma lista que só tem um elemento, certo? É bem tranquilo, não tem problema nenhum, vocês vão perceber isso aqui agora, certo? Então vamos lá. Sim, claro, quem entendeu bem o processo de inserção no início, no meio ou no final, vai ser bem tranquilo perceber como é que funciona o processo de remoção. Então vamos lá. De novo aqui no código, vou começar com a mais simples de todas no meu ponto de vista, certo? Então é o remover do início da lista. Então, como eu falei, eu recebo somente o início da lista, a cabeça da lista. Como eu vou retirar um elemento inteiro da lista, então eu recebo só isso. Então, mais uma vez, faço a verificação se a lista existe. Por exemplo, não faz sentido eu retirar o elemento de uma lista que não existe, certo? Então, assim, se a lista não existe, eu nem continuo. A outra coisa aqui é verificando se a lista é vazia. Então aqui, se a lista está apontando para null, aqui a lista não existe, certo? Eu não criei a lista ainda. Aqui ela existe, mas está apontando para nulo. Seria algo desse tipo aqui, ó. Cheguei um pouquinho para o lado para ficar mais fácil. Então vamos imaginar que aqui eu vou trabalhar depois. Eu tenho aqui LI, é a lista, a cabeça da lista, certo? E ela aponta para null. É uma lista que está vazia. Se eu escrever melhor, né? Não vou nem dizer escrever errado. Então nesse caso aqui não tem o que eu retirar, certo? Então é literalmente o que está expresso nessa segunda condição aqui. Aqui é para ver se a lista é válida, né? Se ela existe, se ela for criada. E aqui é verificando se ela estiver vazia, não faz sentido, né? Eu não vou apagar nada daqui. Então aqui eu saio da função, aqui eu saio da função. E agora aqui, vamos imaginar que existe a lista, tem, sei lá, um ou vários elementos, e eu vou retirar do início da lista. Volto para cá, deixa eu tirar essa parte aqui que eu acabei de colocar. Então vamos lá. Então notem, né? Eu tenho uma lista aqui com 1, 2 e 7 e quero apagar o começo da lista. Então como é que vai funcionar aqui, ó, no nosso teste de mesa? Eu vou criar, mais uma vez, ó, sendo já repetitivo, estou enchendo o saco já. Elen é um tipo de dado que nós criamos do tipo struct element, certo? Eu criei aqui, ó, um ponteiro para Elen. Então isso aqui também é um ponteiro de ponteiro, certo? Então eu crio um nó, certo? E já crio ele apontando para LI. O que é que eu fiz aqui? Literalmente, ó, aqui nó. Aqui é um ponteiro de ponteiro, nó. Eu criei ele está apontando para cá. Perfeito? Feito isso, olha lá. LI, que é o início da lista, é igual a nó.prox. Então, o que eu fiz aqui? Volta para cá. Isso aqui, ó. Eu tenho esse que aponta para cá, esse que aponta para cá. Eu pego nó.prox. Por que isso? Porque eu não posso perder essa referência inicial. Se eu simplesmente mover isso aqui, não vou ter como apagar esse começo da lista. Por isso que primeiro eu pego um auxiliar, aponto para o começo da lista, depois eu movo o início da lista. Então é o que eu fiz aqui, ó. Eu não teria como apagar, fazer esse free, essa liberação, liberar ou apagar o nó, se eu tivesse movido primeiro a cabeça da lista, o início da lista. Então primeiro que eu preciso fazer isso aqui, criar o auxiliar para depois mover a cabeça da lista e depois apagar a lista. Então criei o auxiliar, aponto para o começo, agora eu movo, ó. LI aponta para nó.prox, então LI agora aponta para cá, ó.
nó.prox. Nó.prox é esse cara aqui. Depois que eu fiz isso, eu posso literalmente apagar o começo da lista. Pronto, retirei do início da lista. Essa é a primeira função, remover do início da lista. Então, bem tranquila, sem problema nenhum. Vamos lá em direção à segunda. Mais uma vez, notem que quando você entende bem como é que funciona, o que é uma lista, as partes da lista que eu falei, né, que são os elementos e a cabeça da lista. Quando você entende bem isso, fica fácil de entender as outras operações. Fica literalmente uma espécie de receita de bolo. Mas esse é o objetivo, chegar nesse grau de entendimento. Certo? Então vamos lá para a segunda função de remoção. Cadê? Aqui, ó. Remover do final da lista. Ela também, como eu vou retirar do final da lista, eu não preciso de muita coisa, só preciso do começo da lista. Mais uma vez, estamos trabalhando com acesso indireto, então eu preciso necessariamente do começo da lista para fazer todo o trabalho que eu preciso, certo? Então eu recebo o começo da lista, os testes de novo. Olha lá. Primeiro eu pergunto se a lista é válida, certo? Se a lista existe. Depois eu pergunto se a lista já não está vazia. Como eu falei na função anterior, eu não vou retirar o elemento de uma lista que está vazia, que só tem a cabeça apontando para nulo, certo? Então não faz sentido isso. E aqui um pouco mais de cuidado, certo? Então note que aqui, ó, eu criei dois ponteiros de ponteiro, certo? Anterior e nó, e já crio os dois apontando para LI. Então vou fazer logo isso aqui, ó. Deixa eu baixar um pouco isso para ficar. Não faz sentido não, deixa eu contar aí. Então eu vou criar aqui nó aqui em cima para ficar mais fácil para gerenciar. Desculpe. Escolhi a ferramenta correta. Agora sim, vamos lá. Nó. Meu Deus. Que besteira demais. Vamos lá. Nó. Criado aqui. Ponteiro de ponteiro e aux. Aux. Criado aqui. Também ponteiro de ponteiro. Ambos apontando para o início. Eu tenho problemas terríveis com desenhar. Então, eu botei amplo. Oh meu Deus. Volta e corrige para ficar perfeito. Mais próximo do perfeito, né? Então é antes. Vamos lá. Os dois apontam para o começo da lista, certo? Então vamos lá, comecei. Já criei aqui, já inicializei, então vamos lá. Indo para o final da lista. Enquanto nó.prox for diferente de nulo, ou seja, enquanto eu não chegar no final, eu quero chegar no final da lista. Então, enquanto o nó.prox for diferente de nulo, note que todo mundo começa apontando para LI. Ante é igual a nó igual a nó.prox. Então, ele não é diferente de nulo, certo? Ele não é diferente. Perdão, desculpe. Enquanto o nó for diferente de nulo, ele é diferente de nulo, perdão. Então ele está apontando para cá. E o que eu faço? Ante recebe nó. Ante já está apontando para nó aqui. Os dois começaram já no começo. E nó é igual a nó.prox. Então nó deixa de fazer essa referência. E agora nó faz esta referência. Perfeito? E aí continuo com o loop. Nó.prox é diferente de nulo. Nó.prox é diferente de nulo. Se ele é diferente de nulo, acontece o quê? Ante aponta para nó igual a nó.prox. Então ante aponta para nó, ou seja, ante vai andar para frente. Aqui, ó. Ante aponta para nó e nó.prox. Nó vai agora também para frente. Estamos indo em direção ao final da lista. Estamos aqui agora. Ante está no segundo elemento, nó está no terceiro elemento. Mais uma vez a pergunta aqui, ó. Nó.prox é diferente de nulo? Não, nó.prox não é diferente de nulo. Nó.prox é o que? Igual a nulo. Então o que acontece? Eu não vou entrar nesse loop mais e já estou aqui, ó, com nó na última posição e ante na penúltima posição,
certo? Nesse caso aqui, nó já está no terceiro elemento, antes está no segundo elemento. E aí vamos, então aqui, qual é essas duas situações aqui, ó? Nesse caso aqui, note que eu estou excluindo aqui, se eu for excluir um elemento que está no começo. Vamos imaginar que a lista só tem um elemento, certo? Eu vou excluir uma lista que tem um elemento só. Então aqui, ó, se nó for igual a LI, que não é o caso, né? Se nó fosse igual a LI, o que é que tem acontecendo aqui? Só tem um elemento na lista, como eu falei, não é o caso. Então se nó estivesse apontando para LI é igual a nó.prox. Se nó estivesse apontando para LI, seria algo desse tipo aqui. Eu vou fazer uma lista aqui para ficar mais fácil de ver. Então se eu tivesse somente um elemento na lista, teríamos algo desse tipo aqui, ó. LI apontando para nó, para um elemento. Esse cara aqui ia ter um conteúdo e apontando para null. Beleza, se tiver somente um elemento, de novo aqui, LI aponta para nó.prox. O que é que eu vou fazer aqui? Nó.prox aqui, LI aponta para nó.prox. LI aponta para onde agora? Para null. E então essa referência aqui, ó, deixa de acontecer. Em vez de apontar para esse elemento, ele aponta para null. E logo depois ele vai aqui, ó, free nó. Free nó, ele vai chegar aqui, ó, cortou isso aqui, pronto. Tirei, apaguei um elemento. Apaguei do início da lista e na lista só tinha um elemento. Essa seria, vamos chamar assim, a diferença. Desculpa a barbeirada aqui. Eu vou tirar essa parte. E agora vamos voltar para cá, considerando que eu não tenho uma lista vazia, né? A lista tem vários elementos aqui. E aí como é que ficaria, né? Note que eu quero eliminar nó. Então, anti.prox aponta para nó.prox. Volta para cá. Anti.prox está apontando para onde? Para 7. Então, anti.prox vai apontar para null. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar essa referência aqui e agora ele vai apontar para cá, para nulo. Então anti.prox apontou para nulo. Agora o que é que eu posso fazer? Eu vou sair do loop, eu vou sair do if free nó. Quando eu fizer free nó, eu vou apagar esse cara aqui todo. Vai ficar somente a cabeça da lista 1 e 2. Eu não vou precisar mais adiante remover do final da lista, certo? Isso é bem importante, bem interessante de notar. Como eu falei, quando você entende como é que funciona a inserção, entende como é que funciona a lista, nós temos vamos chamar assim, um entendimento tranquilo da remoção, certo? O nariz começou a rinite pegar aqui, liguei o ventilador, isso que acontece. Então vamos em direção ao final. Para ficar mais fácil, vamos tirar isso aqui tudo. Não quero salvar. Abrir de novo aqui. Cadê? Deixa eu colocar isso aqui no meio para ficar mais tranquilo agora de enxergar. E volta para o código aqui. Já estamos com 13 minutos. Já está chegando no final. Vai bater uns 20 minutos agora aqui. Vamos para a última, mas não menos importante. Aqui, essa aqui tem um pouco mais de detalhe. Então essa aqui, como eu quero retirar um elemento específico da lista, além da cabeça da lista, eu preciso receber o valor que eu quero retirar. Mais uma vez, nós estamos trabalhando no nosso código aqui, né, tem aquela monte de informação, mas poderia ser uma coisa mais simples, certo? Que é a analogia que eu vou fazer agora aqui. Então eu tenho que corrigir alguma coisa. Lembrei aqui, eu tenho que pegar aqui, ó, tirar esses valores que não estão ordenados. Até poderia ser eles, mas eu vou deixar já ordenado. Não vou deixar como tá. Não tem problema que não está ordenado, certo? Então vamos lá. Vamos imaginar que eu quero apagar o valor 23, certo? Então volta para cá, pega minha caneta, volta aqui já. De novo o mesmo teste, né? Não faz sentido eu remover de uma lista, um elemento de uma lista que não tem nada, uma lista que está vazia.
ou seja, é somente a cabeça apontando para nulo, certo? Então, se a lista já estiver vazia, perdão, nesse caso aqui, se a lista for, deixa eu ver se falei uma besteira, não, se for válida, desculpa, se a lista existe, né? Se a lista eu não posso remover de uma lista que não existe, desculpa. Então vamos lá. Então não faz sentido, se isso aqui for verdade eu saio da função. E aqui já criei dois, mais uma vez, ponteiro de ponteiro, todos dois apontam para LI, ante e nó. Então volta para cá, vou criar aqui minha função, cadê o mouse? Tá aqui. Então aqui ante, meu ponteiro de ponteiro ante, vamos lá, ante, apontando para cá, e nó apontando para cá. E vamos para o nosso teste de mesa. Enquanto nó for diferente de nulo, enquanto nó for diferente de nulo e o valor que está em nó é diferente do que eu quero apagar, eu ando pela lista, que eu estou literalmente procurando elemento. Então, se nó for diferente de nulo e o elemento que está em nó é diferente do que eu estou procurando, ante é igual a nó, ante é igual a nó, ou seja, o anterior aponta para nó, já começa assim, e nó igual a nó prox, então ele vai para frente, então ele deixa de vir para cá, deixa de fazer essa referência, perdão, e faz essa referência. Mais uma vez eu tenho o atual, que nesse caso aqui está com o nome de nó, e o anterior, certo? E aí eu continuo. Vamos lá, na segunda iteração do loop. Se nó for diferente de nulo, que é o caso, nó é diferente de nulo, a gente está procurando o valor que 23, né? E o valor for diferente de matrícula, eu vou para frente, só que não é o caso, que aqui a gente chegou no 23, o nosso 23 aqui era o número que nós combinamos que nós estávamos procurando, né? Então chegou, eu saí do loop de repetição, literalmente coloquei os auxiliares nos locais que eu precisava, nó, que é o atual, que vai ser apagado, e ante, que é o anterior. E aí agora, mais uma vez, né, coloquei no ponto que eu queria. Aqui é bem interessante, né? Vamos imaginar que eu estivesse procurando aqui o valor 50. Eu ia chegar até o final aqui e não ia nulo, eu não ia encontrar o valor, e nulo ia chegar aqui, e nó ia chegar aqui, seria diferente de zero. Então nesse caso aqui significa que eu não achei. Se nó é igual a nulo, significa que eu não achei o valor. Se não é o caso, né, que é o que está acontecendo aqui agora, ele está posicionado no local correto. Mais uma vez, se eu fosse retirar do início da lista, vou fazer de novo aqui o desenho, caso alguém não tenha entendido, né? Aqui, ó. Se a lista tivesse um elemento só, se fosse, por exemplo, o 23, só tem um elemento e o elemento é o 23 que eu quero apagar. Então eu teria aqui, ó, LI, que é a cabeça da fila, apontando para nó, que nó aqui está apontando para nulo, e aqui tem 23, certo? Seria literalmente isso aqui. O que acontece? LI aponta para nó prox, olha lá, volta para cá, perdão, LI está apontando para cá, ele deixa de fazer essa referência e agora ele vai apontar para cá, ó. Então LI aponta para nó.prox, que é esse aqui, ó. Nulo também. E depois acontece o que? Eu vou sair daqui e dar um free em nó. Vou apagar isso aqui, ó. Apaguei o 23 e a lista estava vazia, ou seja, só tinha um elemento, e é justamente esse elemento que eu queria retirar, que é a primeira condição do if. Se não fosse a primeira condição do if, seria essa de cá, que é literalmente a nossa que está representando, ó. Anti prox igual a nó prox. Volta para cá. Anti prox é isso aqui, ó. Esse aqui, anti prox, aponta para o 23. Ele vai apontar para nó prox. Nó é esse de cá, nó prox é o 16. Então eu deixo de fazer essa referência e agora
vou fazer essa referência aqui, ó. Anti-prox aponta para, olha lá, no-prox. E aí eu já vou poder, como eu peguei esse elemento e já apontei para aqui para frente, eu vou sair do if e já posso fazer free no. Quando eu fizer free no, eu literalmente apaguei essa parte da lista aqui, não vou precisar mais e tenho uma remoção no final da lista. E é isso aí, senhores e senhoritas, chegamos no final do estudo das listas simplesmente encadeadas, certo?